Olá, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui e já sabem, professora Clara Teles aqui da FADAT, nos nossos estúdios e instalações, trazendo o que há de melhor de informação, de atualização de conteúdo digital para você. Hoje nós temos uma presença muito querida, uma pessoa extremamente preparada e que domina o assunto. Nós trazemos para vocês um diálogo bem aberto, bem tranquilo e muita informação sobre o Maio Amarelo, exatamente esse movimento internacional que vem para trazer um plano de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito. Então, com vocês, nós temos aqui o querido, amado, respeitado Luiz Carlos Paulino, ele que é vereador, ele que é pesquisador, no final eu vou estar mostrando uma obra publicada dele, tá? Ele que é pesquisador acerca dos eventos do fenômeno do trânsito e ele que vai conversar conosco aqui e trazer informações importantíssimas para vocês. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. É com todo respeito, com toda alegria que nós te recebemos aqui. Então, o que você tem para conversar com a gente sobre o Maio Amarelo? Poucas pessoas têm conhecimento sobre ele. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de participar do podcast Conversa Acadêmica, né, da nossa FADAT, agradecer pelo convite e dizer que essa é uma pauta que eu, em particular, eu considero assim de grande relevância. Se a gente parar para analisar, o trânsito é um fenômeno que faz parte do nosso cotidiano. Eu costumo dizer que poucos fenômenos eles têm a abrangência do fenômeno trânsito. Então, para a gente chegar aqui, sentar, conversar, nós já nos inserimos dentro deste fenômeno, né? As pessoas que vêm para estudar, as pessoas que se deslocam para trabalhar. Então, a gente já faz isso de forma tão natural que acaba que nós não damos a devida importância, que a gente não se debruça para analisar determinados aspectos dessa questão, mas eu entendo que é uma questão assim de grande relevância e estou aqui à disposição para que a gente possa conversar sobre o fenômeno. E o que é interessante, Luiz Carlos, porque ele está tão ligado à nossa existência, exatamente porque o ser humano, desde os nossos primórdios, ele é um ser muito que se locomove, que se mexe. Ele migra o tempo todo. Por mais que nós tenhamos a tecnologia, por mais que ela esteja ao nosso favor, mas é uma necessidade humana, não é verdade? Perfeito. Eu costumo dizer que o direito ao trânsito em condições seguras, ele é, na verdade, um pressuposto de outros direitos. Eu denomino como um direito meio, porque a gente não se insere no trânsito só para fazer trânsito, só para transitar. A gente se insere no trânsito, no mais das vezes, com vistas à efetivação de outro direito. Por exemplo, quando as pessoas se deslocam do Quixeramobim para Quixadá, vêm aqui para Fadate, elas estão na busca ali de efetivar um outro direito, que é o direito à educação, não é o direito ao trânsito em si. Né? Quando elas se deslocam com vistas a um atendimento médico, com vistas ao lazer, para uma festa, prática de esporte. Então, tudo isso são direitos que, para que eles possam se materializar, a gente acaba fazendo uso desse outro direito, que é o trânsito em condições seguras. E o direito ao trânsito, ele também tem ligação direta com as nossas liberdades fundamentais. O direito de ir, o direito de vir, de permanecer. Então, é importante trazer essas reflexões acadêmicas, porque às vezes é tão básico, faz tanta parte do dia a dia que a gente não percebe a importância do trânsito, o quanto ele participa, o quanto ele contribui no nosso dia a dia, inclusive com o próprio peso constitucional. Perfeito, professor. Essa sua colocação, ela nos dá até a oportunidade para que a gente faça aqui uma outra reflexão. Eu costumo dizer que o trânsito em condições seguras, ele é pressuposto
e derivante de direitos fundamentais, o que a senhora acaba de colocar, né. Então ele vai fazer ali ele tem uma vinculação com a liberdade de locomoção, com o direito de ir e vir. Eu costumo dizer o seguinte: na verdade, na perspectiva da efetivação do direito ao trânsito em condições seguras, eh, eu até digo diferente do que a gente costuma ouvir. A gente diz: "Ah, o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção compreende o ir e vir e o permanecer", né. Então eu até acrescento, é você poder ir, você poder vir, é você poder se deslocar, mas é você ter condições de fazer isso com segurança. O meu primeiro livro, o título é Trânsito no Brasil, Desafios à Efetivação do Direito de Ir e Vir, e aí vem a provocação, e permanecer vivo, né? Porque não Nossa, é se deslocar de qualquer modo. Se a gente parar para analisar as estatísticas mais recentes, 2023, o trânsito ele matou mais de 33 mil pessoas no único ano 2023. 2023 foram mais de 33 mil mortes. 33 mil mortes, quando a gente para analisar, saindo daquela coisa fria da estatística e dos números, e trazendo aqui para a nossa realidade, até para facilitar a compreensão, e eu fui buscar esses números para fazer essa comparação. Nós temos dois municípios aqui na região do Sertão Central, Panabuiú e Amilhã, que juntando os dois dá menos de 33 mil pessoas. Então é como se nós tivéssemos riscado do mapa, somente em 2023, essas duas cidades, fazendo aqui uma comparação. Então, só em 2023, os últimos dados consolidados, mais de 33 mil mortes. 33 mil mortes equivale a riscar do mapa um município do porte da Milhã e o Banabuiú, né? interessante, interessante. Às vezes a gente precisa desses números, desse choque, para poder enxergar o quanto todos nós estamos suscetíveis pela nossa falta de conhecimento, pela nossa irresponsabilidade, bem como alheia também. Então, é um plano coletivo. Quando a gente fala o trânsito seguro, são medidas coletivas. Você dirige por você e dirige por outras pessoas também. Não é verdade, Luiz Carlos? Perfeito. E aqui complementando o raciocínio desse trânsito em condições seguras como pressuposto e derivante de direitos fundamentais, nós falávamos que ele deriva dessa liberdade de locomoção, né, esse direito de ir, vir, permanecer e etc. E ele é pressuposto do direito à segurança. Eu gosto também de fazer essa análise. Por que pressuposto do direito à segurança? E eu faço uma ilustração que ela facilita o entendimento. Eu costumo dizer o seguinte: vamos lá, pegar aqui o Quixadá. Digamos que as forças de segurança, a Secretaria da Segurança, a sociedade se mobilizasse e dissesse: vamos fazer aqui o enfrentamento à violência no Quixadá. Estão matando muita gente e tal, e infelizmente isso é uma realidade, estão matando mesmo. Mas digamos que as forças de segurança se mobilizassem e conseguissem, através de um enfrentamento, força-tarefa, enfim, uma soma de esforços, zerar o número de homicídios no Quixadá por 12 meses, um ano. Então, um ano, zero homicídios. Se nesse meio tempo morressem 12, 15, 20 pessoas no trânsito, nós não poderíamos dizer que efetivamos o direito à segurança. Não é porque as pessoas não estão morrendo em decorrência de tiros, facadas e outras formas de violência, mas estão morrendo no trânsito, que eu posso dizer que efetivei o direito à segurança. É por isso que eu falo que o trânsito em condições seguras ele é pressuposto do direito à segurança. Eu só efetivo o direito à segurança se eu tiver segurança também no trânsito, né? Luiz Carlos, eu ainda tenho dúvidas. Se eu estou com dúvidas, imagina quem está ouvindo a primeira vez uma temática, uma abordagem dessa natureza. Apesar de parecer bem óbvio, mas você poderia explicar para nós o que seria esse trânsito seguro? Trânsito em condições seguras, trânsito seguro, segurança viária, é dentro dessa ideia que eu estou colocando, é a ausência mínima de danos. Ausência mínima de danos. Eu costumo dizer que
sempre é quase impossível a gente zerar o número de incidentes, de acidentes, como as pessoas costumam mencionar, o número de sinistros no trânsito, mas a gente pode reduzir danos. Então, a ideia é que a gente trabalhe para reduzir danos. Uma estatística ali da cidade onde eu moro, do município onde eu moro, Xeramubim, né? Xeramubim, ali em meados do ano 2000, 2001, tinha uma frota de aproximadamente 3.000 veículos. E nós temos um levantamento, inclusive isso é um recorte de jornal que eu guardo até hoje, com uma frota de aproximadamente 3.000 veículos, o Xeramubim registrou, no final ali do ano 2000 para o início de 2001, ele registrou 7 mortes em 4 meses. 7 mortes em 4 meses nos dá ali uma estatística aproximada de 21 mortes por ano. Isso na virada do ano 2000 para 2001, com uma frota de 3.000 veículos. A frota do Xeramubim hoje, ela gira em torno de 33.000 veículos. Ano passado foram 6 mortes, ou seja, durante todo o ano de 2024, em Xeramubim, nós tivemos menos mortes no trânsito do que nós tivemos em 4 meses, ali na virada do ano 2000 para 2001. E o que foi que aconteceu nesse meio tempo? Em 2006, ali 4, 5 anos depois que eu fiz esse levantamento, o então prefeito do município, o doutor Edmilson, ele resolveu criar uma estrutura para fazer a gestão do trânsito, para minimizar os danos. Não é que você vai garantir que não vai ter o sinistro de trânsito, que não vai ter a colisão, que não vai ter o atropelamento, mas pelo menos você vai fazer alguma coisa para minimizar os danos. Qual é o principal sinistro de trânsito aqui da nossa região? E ele predomina no Brasil inteiro, mas aqui no Nordeste, em particular, aqui no Ceará, ele é o campeoníssimo. São os acidentes, os sinistros envolvendo motociclistas. Então, a Sim. figura do motociclista ele é um alvo em potencial, ele é muito vulnerável. O pedestre também tem uma condição de vulnerabilidade muito grande, mas o motociclista, na maioria das vezes, quando a gente pega uma estatística dessa, você constata que ele é quem mais morre. Quem mais morre é o usuário da motocicleta, o condutor ou o passageiro. Então, quem trafega na motocicleta é quem mais morre no trânsito. Quando você começa a fiscalizar o uso do principal equipamento de segurança, que é o capacete, começa a exigir, começa a acompanhar isso, você minimiza os danos. Eu costumo dizer o seguinte, que não é que que nós tenhamos registrado uma diminuição no número de sinistros de trânsito, trazendo aqui o Xeramubim como exemplo. Nós não registramos uma diminuição no número de ocorrências. Pelo contrário, é óbvio que aumentou e aumentou foi muito. O que diminuiu consideravelmente foi a questão dos danos. Os danos eles foram minimizados. Então ainda tem muita gente se envolvendo no sinistro, tem muita gente sendo conduzida para o hospital, tem muita gente que vai ficar sequelada para o resto da vida, mas a questão da mortalidade reduziu-se drasticamente. Eu tenho uma dúvida. Certa vez, estava inclusive em um ônibus e é impossível você, no silêncio, não ouvir, não dar atenção a uma conversa ao seu lado que esteja falando um pouco mais alto. E uma coisa me chamou a atenção. Um passageiro completamente desconhecido, ele disse assim: "Ah, eu acho que é mito essa coisa de acidente aqui na zona rural com animais de tração. Eu acho que isso aí, na verdade, observe, Luiz Carlos, a questão cultural. Eu acho que isso, na verdade, é uma desculpa para depois ter instalação de fotossensores, controladores de velocidade, Sim, né, limitadores. E eu queria que, particularmente, até porque é uma das nossas características aqui, essa incidência, né, de colisão envolvendo animais, tais como bois, jumentos, na estrada. Com relação a essa figura da segurança, da sua mobilidade, como é que você enxerga quais são as medidas que tanto o poder público quanto os próprios proprietários podem ter com relação a esse fato? a visão dessa pessoa que estava conversando e fazendo esse tipo de colocação,
ela, por certo, é uma visão equivocada. Nós temos um índice ainda bastante elevado É de considerável? é considerável, é considerável. Assim, felizmente, em razão de alguns dispositivos de segurança que os veículos mais modernos eles dispõem hoje, por exemplo, a questão do airbag, né? Então, nós temos um índice considerável de sinistros de atropelamento de animais. Só que, graças a Deus, em razão desse fator, a gente não tem um índice elevado de mortes de pessoas a partir desses acidentes. Agora, quando envolve um motociclista, por exemplo, no mais das vezes, esse motociclista ele não sobrevive. Quando ele atropela um animal, dificilmente ele sobrevive. Quando é numa estrada de terra, quando é numa estrada não pavimentada, não asfaltada, a probabilidade dele sobreviver acaba sendo um pouquinho maior. Mas numa via asfaltada, numa via pavimentada com paralelepípedo, calçamento, coisa do tipo, a probabilidade dele sobreviver é bem pequena. Então tem um índice bastante elevado e a responsabilidade, a priori, é do órgão responsável pela via. Se for uma rodovia estadual, então a responsabilidade é do Detran. Então é a responsabilidade que ela será atribuída ao Estado. Se for no âmbito do município, numa via municipal, a responsabilidade ela é do município. E aí é interessante que, independentemente de um município ele assumir a gestão ou não, ele será responsável. Tem um julgado que eu sempre menciono, falei um dia desses noutra conversa, tem um julgado que eu acho ele emblemático, o STJ, do então ministro Castro Meira, eu acho que está até aposentado. E uma questão assim bem interessante. Uma senhora trafega, desloca a pé, numa calçada, lá no Rio de Janeiro, na cidade lá do Rio de Janeiro. E, de repente, ela é literalmente engolida por um buraco, uma tampa de bueiro, que a tampa, ela pisa, a tampa cede e ela cai, né? Essa senhora ela já tinha assim, vários problemas de saúde, tinha comorbidades, inclusive problemas de pele. Ela caiu dentro desse esgoto e sofreu ali lesões e teve um agravamento nos problemas de saúde que ela já apresentava. E ela entrou com uma ação. Entrou com uma ação, a primeira instância ganhou, o município foi condenado a indenizá-la e recorreu, segunda instância, e chegou lá no STJ. E chegando no STJ, os argumentos que o município apresentava eram os seguintes, que aquele buraco não seria do município. Aquele buraco é um buraco que foi feito por uma concessionária que explorava ali um serviço público e tal. E aí o ministro disse simplesmente o seguinte: olhe, não cabe ao particular identificar, eu achei até risível esse argumento dele, achei bem interessante, assim, bem sarcástico. Ele disse assim: não cabe ao particular identificar quem é o dono do buraco. Ele falou Desses jeito, que termos lá na decisão. interessante. Não cabe ao particular identificar quem é o dono do buraco. Cabe ao município não permitir que tenha um buraco ali que vai engolir uma pessoa, que vai engolir um pedestre. É dever do município zelar para que não exista aquele buraco. Se foi uma concessionária, se foi uma terceirizada, se foi alguém, independentemente de qualquer coisa, a responsabilidade é do município, né? Porque ele é responsável, seja pela ação, ele fazer um buraco e deixar ali como uma armadilha para o pedestre, ou pela omissão, no sentido de permitir que aquela armadilha esteja ali para vitimar o pedestre. Isso vale para a obra, esse Vale mesmo para o entendimento, animal, vale para o animal solto na via, vale para o obras animal. inacabadas, Isso. obras mal feitas. Mal sinalizadas, tudo que provoque dano para o cidadão no contexto do trânsito, incluindo aí esse deslocamento a pé, esse deslocamento num veículo de propulsão humana, bicicleta, num veículo de tração animal, o que for, é sempre interessante a gente perquirir ali, pesquisar, investigar até que ponto aquilo poderia ter sido evitado. Se poderia ter sido evitado, alguém se omitiu. Alguém se omitiu.
E a omissão, no primeiro momento, ela é atribuída ao ente que tem circunscrição sobre a via. O Código coloca nesses termos, circunscrição sobre a via. Ou seja, se você é o responsável por aquela via, você é o responsável pela segurança no âmbito daquela via. Olha que coisa interessante. Vocês estão observando a quantidade de vertentes que vão se abrindo e novos conhecimentos, fatos que estão ligados diretamente ao trânsito. E pouco foi divulgado, pouco está sendo divulgado sobre a questão da importância do Maio Amarelo, até porque fazem parte do plano das políticas públicas o fator da educação, da orientação, a conscientização com toda a comunidade que transita, que necessita, seja através de recursos públicos ou recursos privados, uma bicicleta, um ônibus, um veículo. Então, são informações de extrema importância e o Luiz Carlos ele está trazendo até essa questão da competência. Olha aí. Então, você que sofreu um acidente e não sabe quem você vai responsabilizar, é fundamental que você tenha conhecimento sobre quem é o responsável público que mantém a ordem, que deve manter a segurança naquela via. Não seria assim, Luiz Carlos? Perfeito. Identifica qual órgão ou entidade responsável por aquele trecho de via e se o sinistro ele tiver ocorrido em razão de falta de sinalização, em razão de falta de manutenção, né? Então, você pode sim demandar esse ente responsável pela via. Eu gosto muito de conversar com quem sabe mais do que eu. Sempre é momento de aprender. Há 5 anos atrás, foi feita uma pesquisa sobre os acidentes de trânsito e que envolviam vítimas fatais. E um dado muito nos preocupou, exatamente porque a maioria jovens e quase todos, Luiz Carlos, com envolvimento com álcool. Então, tinha a presença do álcool ali. E, inclusive, vários artigos científicos começaram a estourar, começaram a explodir sobre essa questão da incidência, o uso do álcool combinado com direção. Eu queria que você, que tem muito mais propriedade do que eu, conversasse e nos esclarecesse sobre esse fato, que isso não está no passado, infelizmente. Sem dúvida alguma, está no presente, viu? É interessante, professora, que quando você olha o gráfico das mortes, quando você chega ali em 2008, você observa que o gráfico da letalidade ele dá uma descida. Foi o que aconteceu em 2008. Foi quando entrou em vigor a Lei 11.705, que popularizou-se como a Lei Seca, né? Então, num primeiro momento ali, ela teve um impacto bem interessante, inclusive na redução das mortes. Por quê? Porque, apesar da redação daquela lei, a 11.705, que depois foi alterada, apesar da redação ser ruim, mas eu digo que ela teve um grande mérito. Qual foi o grande mérito? Foi chamar a atenção, foi despertar o debate a respeito do risco representado por essa conduta irresponsável de beber e dirigir. Então, o código que é de 97 e que entrou em vigor em 98, ele sempre vedou, ele sempre proibiu. Só que ele entrou em vigor em 98 e passaram-se 10 anos e foi caindo ali no esquecimento e por falta também de fiscalização, essa proibição ela não se efetivou, ela não se materializou. As pessoas continuaram bebendo, dirigindo e com poucas possibilidades de serem punidas. É porque eu acho que muitas vezes o infrator ele leva em consideração essa questão do risco. Qual é a possibilidade de eu ser efetivamente punido, penalizado, praticando esse tipo de conduta? Então, se a probabilidade é pequena, então muitas vezes o cidadão ele considera que o risco compensa. O risco é tão pequeno que compensa ele correr. Então, no caso da proibição de beber e dirigir, de dirigir sob a influência de bebida alcoólica ou de outras substâncias, ele passou a ser visto nessa perspectiva. Quando foi em 2008, com a 11.705, nós renovamos essa discussão sobre a proibição, sobre a
a impropriedade, sobre o quão inoportuno seria praticar esse tipo de conduta. Mas depois a coisa começa a decair novamente e chega no ponto que as pessoas consideram que é algo relativamente comum, que compensa correr o risco por N fatores. Interessante. Só para números redondos, vamos, em torno de R$ 3.000 seria a multa? Isso, em torno de 3 Pronto. mil. O que é interessante é isso, é que ao ser multado, normalmente a pessoa diz assim, poxa vida, mas por que uma multa nesse valor? É cara demais. Mas as pessoas não alcançam que o que está envolvido ali é a maior propriedade que nós temos, a nossa vida. Então, eu ainda acho pouca, Luiz Carlos. É, Eu ainda considero baixa o pelo que, risco o, que você põe a sua vida e a vida de isso. terceiros. O que acontece é o seguinte, na verdade, essa conduta, ela tanto pode tipificar a infração do artigo 165, que é uma infração de natureza gravíssima, multiplicada por 10 o valor, então é 290 e alguma coisa, por isso que dá quase 3 mil. 297, alguma coisa nesse sentido, vezes 10, que é um fator multiplicador. Dada a gravidade da conduta, aplica-se esse fator multiplicador. Mas também cabe o enquadramento, a depender das circunstâncias, no 306, que é crime de trânsito em espécie. Então, o Código ele tem um capítulo que trata sobre infrações administrativas e tem um capítulo que fala sobre crimes de trânsito em espécie. E o conduzir sob a influência de álcool, com a capacidade psicomotora alterada, caracteriza o crime do 306. O detalhe é que quem cuida da fiscalização, no mais das vezes, se contenta com a aplicação dessa penalidade, com a autuação administrativa, e fica bom para todo mundo. Então, o poder público ele se contenta em fazer ali uma autuação administrativa, e o valor é efetivamente um valor considerável, quase 3 mil reais. O cidadão que poderia ser preso e responder um processo penal também, ele pode até questionar num momento ou no outro, mas quando ele vai analisar, ele acaba entendendo que foi um grande negócio para ele, que ele poderia responder administrativamente, penalmente, e ficou muito barato porque ele vai responder só administrativamente, que ele não foi conduzido para a delegacia, não foi feito nenhum procedimento policial. Então, é aquela análise que eu falei. O cidadão ele pondera e acaba entendendo que é um risco que compensa, porque a probabilidade dele ser efetivamente abordado, dele ser fiscalizado, de se constatar que ele está conduzindo sob o efeito de álcool e de se fazer uma autuação administrativa, ela já é remota. E dele ser conduzido para a delegacia, mais remota ainda. Então, para ele é um risco que compensa, infelizmente. Infelizmente. E quando é autuado, ou cerveja cara. É, Ou cerveja cara. Mas o principal elemento que tem que estar aqui na cabeça e no coração de cada um é o cuidado, é o valor que uma vida tem. É a mãe que está esperando o filho ali chegar em casa. É a esposa que está esperando o marido chegar em casa. É a sua família que está aguardando te receber com um abraço ali. E que muitas vezes, por conta de um ato impensado, só uma, não vale a pena. Às vezes, o retorno para casa, ele pode ser fatalmente interrompido. Luiz Carlos, eu vou aproveitar esse momento e vou mostrar essa câmera aqui? É essa câmera aqui. Então, esta daqui é a obra do Luiz Carlos, tá? É um manual que ele trata só tudo. Olha aqui, ó, vou virar aqui. Olha a lateral deste livro aqui. Para você ter ideia. É o vade-mecum do trânsito. Então, foi fruto de muita dedicação, foi fruto de muita pesquisa. Esse aqui é meu. Vou matar vocês todos de inveja. Esse daqui é meu. E super atualizado, tá? Luiz Carlos Paulino, Emanuel Plácido da Silva, João Kleber Gomes Fernandes. Então, já está na 5ª edição, não é isso? 5ª edição. 5ª edição. Consolidação das infrações. Então, é uma obra fruto de muita dedicação, fruto de muito conhecimento, tá? Luiz Carlos, você está de parabéns. Envio também o parabéns aos demais colaboradores desta Nossos obra. parceiros aí, o Emanuel e o Kelber.
Opa, perdão, Kelber. Mas o Kelber ele já está acostumado a ser Com chamado Kleber? Já está. Ele Nossa. disse que já está, porque esse nome dele acho que só tem ele, viu? Perdão, Kelber. Me diz uma coisa, Luiz Carlos. Qual foi o impacto desta obra aqui na tua vida como pesquisador? O manual, ele trata especificamente, eu acabei de falar, né, que o código ele tem 2 grandes capítulos ali, ele tem mais do que isso, mas que eu considero ali prioritários para quem quer entender. Ele tem um capítulo que fala sobre as infrações administrativas e tem um capítulo que fala sobre os crimes. Esse daí, o manual, ele trata exclusivamente das infrações administrativas, né? Então, são aquelas condutas que podem resultar em autuações administrativas, que, no mais das vezes, podem resultar em penalidades diversas, a principal delas, que é inerente a todas as infrações de trânsito, que é a multa mais conhecida, mais temida, mais polêmica, né? Então, o manual ele trata sobre isso. E, assim, para quem se dedica a estudar o assunto, para quem se dedica a pesquisar, a escrever, todo mundo tem conhecimento, quem está dentro dessa seara, da dificuldade que é você escrever sobre esta matéria por uma razão bem interessante. Nós não temos nenhum ramo do direito que mude com tanta, ali, com tanta velocidade quanto a nossa legislação de trânsito. Então, ela muda com muita frequência. Ela é literalmente muito dinâmica. Por quê? Porque as situações novas vão acontecendo, surge um dispositivo novo que precisa ser regulamentado, surge uma interpretação nova, tem uma regulamentação por meio de uma resolução do CONTRAN, que de repente ela não está surtindo o efeito desejado, e aí você tem um outro fator que contribui para que essa coisa seja essa dinamicidade toda, que é o fato de o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele em alguma medida legislar, porque o CONTRAN é quem regulamenta a maior parte ali do dispositivo do código. E o próprio legislador, ele atribuiu ao Conselho Nacional de Trânsito, ao CONTRAN, essa prerrogativa. Então, tem muitos dispositivos do código que você vai encontrar ali uma previsão, uma obrigação, e lá no final, pós-vírgula, dizendo assim, nos termos regulamentados pelo CONTRAN. Né? Então, nos termos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Hoje, o Conselho Nacional de Trânsito ele já editou para mais de 1.000 resoluções. Então, você tem o código, que já é um volume considerável, e você tem as resoluções, ainda tem as portarias da Senatran, antigo Denatran, antigo Departamento Nacional de Trânsito, que hoje é uma Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Então, a Senatran ela edita portarias, que em alguma medida também regulamentam o assunto. Então, tem essa dificuldade. Tanto é que as primeiras edições do manual, ele tinha um outro formato. A encadernação dele era aquela encadernação padrão do livro e tal, e da terceira edição em diante, nós adotamos esse formato de espiral. Né? O formato de espiral, inclusive, a partir da penúltima edição, da quarta, nós adotamos a produção sob demanda. Por quê? Porque nas primeiras edições a gente fazia ali uma tiragem de 2.000 exemplares, e aí você começava a vender e vendia rápido. Tem muita gente que adota o manual, nós temos muita gente que trabalha com fiscalização que adota o manual, mas nós temos também, talvez um número até maior, de profissionais, inclusive advogados, que trabalham com essa parte recursal e que adotam o manual como a principal fonte de consulta. Né? E aí o que é que ocorre? Você faz uma tiragem ali de 1.000, 2.000 exemplares, no dia seguinte sai uma resolução, sai um entendimento novo e a tua edição ficou desatualizada. Então hoje a gente está fazendo sob demanda. Então a gente faz ali, proporção que as pessoas vão pedindo, a gente vai mandando confeccionar. Muito e aí dinâmico. A vantagem é que quem compra, pelo menos no momento que você compra, ele está 100% atualizado. Não significa dizer que amanhã ele já tem um pontinho ou outro ali que seja alterado. Você falou uma palavra que me chamou a atenção. Você falou sobre a capacidade de mudança, que é muito rápida, é muito acelerada. Qual é o lema do Maio Amarelo? Maio Amarelo, bom esse link, porque o Maio Amarelo
é no sentido contrário, né? No sentido de dizer, vamos desacelerar um pouco. Então, o Maio Amarelo 2025, o tema é desacelere. Desacelere, seu bem maior é a vida. É interessante, professora, que o Maio Amarelo, criado em 2014, ele sempre, eu faço essa leitura, eu digo que ele sempre, ele faz um convite à questão da autorresponsabilidade. Ele sempre chama, nos convida ali à autorresponsabilidade. Só para a gente ter uma ideia aqui dos temas que já foram adotados até hoje. 2014, Atenção pela Vida. Esse foi o primeiro Maio Amarelo, 2014. Então o lema era esse, Atenção pela Vida. 2015, Seja você a mudança. Um chamamento à responsabilidade, né? À autorresponsabilidade. 2016, Eu sou mais um por um trânsito mais humano. 2017, Minha escolha faz a diferença. Esse de 2017 eu acho assim um tema felicíssimo, porque eu costumo dizer, no final das contas, é tudo questão de escolha. Quando você tem aquele resultado ali indesejável, no sinistro que se materializou, no mais das vezes foi por escolhas mal feitas. É o atender, não atender, é o ligar, não ligar, é o acelerar, não acelerar, é o avançar, não avançar, é o usar ou não usar o equipamento, é tudo questão de escolha mesmo. É o não dirigir depois de beber, ou beber e passar a dirigir, é tudo escolha, é tudo questão de escolha mesmo. 2018, Nós somos o trânsito. 2019, No trânsito o sentido é a vida. 2020, Perceba o risco, proteja a vida. 2021, Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. 2022, Juntos salvamos vidas. 2023, no trânsito, novamente a questão da escolha. No trânsito, escolha a vida. 2024, Paz no trânsito começa por você. E 2025, desacelere, seu bem maior é a vida. Esse de 2025 é um tema que eu considero assim muito a propósito. E interessante que tem um vídeo institucional do Maio Amarelo que ele dá ênfase. Ele não é um vídeo das pessoas dirigindo em alta velocidade, é um vídeo de um pedestre. É um pedestre deslocando com o telefone no ouvido. Dá a entender ali que é uma pessoa que saiu de casa atrasado para um compromisso de manhã cedo, e ele pratica várias condutas inadvertidas. Ele bate no outro pedestre, ele derruba um objeto de outra pessoa. Veja bem, e ele não está motorizado. Isso. Interessante, eu acho interessante esse vídeo, porque ele também nos convida a uma reflexão sobre a responsabilidade de outros atores, porque eu acho que assim, por uma questão cultural, sempre que a gente fala sobre trânsito, a gente se reporta, inclusive eu comecei falando aqui, fiz esse link, a gente se reporta muito a questão dos veículos, né? Os veículos automotores, a frota veicular, o impacto que essa frota ela tem. Eu acho que isso tem uma certa razão, até porque os veículos automotores, quem se desloca no veículo automotor tem um potencial de causar danos muito maior do que quem se desloca a pé ou num veículo de propulsão humana, como, por exemplo, uma bicicleta. Mas a gente não pode perder de vista a responsabilidade dos demais atores. Então, não é só o condutor do veículo automotor, é o passageiro do veículo automotor, que não é o condutor, mas que está trafegando naquele veículo, que está sendo transportado. Quando a senhora falava, se deslocando no ônibus, que um passageiro fez um comentário, eu pensei que ele ia fazer um comentário sobre o cinto, né? Que por uma questão cultural, na maioria das vezes, as pessoas que se deslocam no transporte coletivo, no ônibus, um ônibus intermunicipal, por exemplo, alguém que se desloca de Quixadá para Fortaleza, na maioria das vezes as pessoas não usam o equipamento, não usam o cinto, né? É verdade. E eu costumo dizer, como nós não temos uma cultura de segurança, no geral nós não temos cultura de segurança, e no trânsito menos ainda. No trânsito menos ainda. E eu faço uma comparação. Quase todo mundo que já teve a oportunidade de viajar de avião, de voar, sabe que um avião ele jamais vai decolar se você não estiver fazendo uso do cinto, se você não tiver posicionado o seu assento da forma correta. Mas o motorista do ônibus, ele desloca. Ele pode até orientar a gente, coloca o cinto e tal, mas se você não colocar, ele vai sair. Ele vai seguir destino, né? Nós tivemos um caso
eu não lembro bem o ano, mas deve estar ali. Eu lembro bem que foi ali o ano que antecedeu a eleição do Camilo Santana. Eu sou péssimo com número, mas eu pego ali alguns episódios para. Eu lembro bem porque ali uns 2 meses depois eu fui convidado para participar de um evento na Assembleia e foi até o próprio então deputado Camilo Santana que propôs essa audiência pública. Eu fui palestrar nessa audiência, ele estava lá e eu passei lá uns 30 minutos falando e ele estava lá assistindo e eu lembro bem desse momento. Então foi ali um ano antes dele ser eleito governador, que foi aquele acidente que, quando eu falar agora, todo mundo vai lembrar, com um ônibus que estava deslocando, que passava pelo Canidé e o ônibus tombou e que morreram aproximadamente 20 pessoas num único sinistro de trânsito. Que acidente, entre aspas, foi esse? Foi um acidente do tipo tombamento. Um tombamento, para quem está nos acompanhando, é um acidente que ele não é para causar aquele resultado ali. Não é para morrer 20 pessoas em decorrência de um tombamento de um ônibus. Porque o tombamento, na prática, é isso aqui. O tombamento é isso. Ele não é um capotamento onde o veículo vai girar sobre o seu próprio eixo, seja nesse sentido, seja no outro sentido. Ele vai simplesmente fazer isso aqui. Isso aqui é um tombamento. E resultou em 20 mortes. Salvo engano, depois ainda morreu uma outra pessoa que foi socorrida e não sobreviveu, e a pessoa faleceu também. Então, acho que no final foram 21 mortes. E por que morreu tanta gente em decorrência desse tombamento com aquele ônibus que chegava ali no Canidé? Porque ninguém usava o cinto. Ninguém usava o cinto. Então, quando o ônibus tombou, muita gente, teve gente que matou o outro, que morreu em decorrência de bater a cabeça na cabeça do outro. A probabilidade de ter de evitar 20 mortes poderia. Se todo mundo ali estivesse usando o cinto, pode ter certeza que a Nossa. probabilidade de. Certamente, se tivesse que morrer, teria morrido um número bem menor, talvez coisa de 10, 20% do resultado, infelizmente, a gente constatou. Esse lema, Luiz Carlos, do Maio Amarelo, ele é muito bem-vindo. Desacelere. Até porque, no pós-pandemia, nós recebemos vários comandos, né? Comandos das redes sociais, nossos mesmos, de muitas propagandas, muitos comerciais, em que nós estávamos parados e que nós precisávamos recuperar o tempo em que o mundo parou. Então, ela é uma campanha muito bem-vinda, porque traz o alerta sobre o que importa mais, você correr para recuperar um tempo perdido ou você desacelerar e conservar o tempo que ainda vai vir. Você conseguir preservar esse tempo que ainda vai chegar. Perfeito. Para ser bem franco, assim, é sempre bom a gente estar conversando com outras pessoas e pessoas inteligentes, porque cada vez que você conversa com alguém que tem essa visão ali privilegiada sobre determinados assuntos, você acaba enxergando noutra perspectiva. Então, o pós-pandemia, de fato, esse pós-pandemia é como se fosse um convite a acelerar, né? Então, Sim. nesse sentido, é mais uma sacada que a gente tem que reconhecer, genial, de quem elabora esses temas, das pessoas que se debruçam para propor esses temas. Eu acho que o Observatório Nacional de Segurança Viária, que é a instituição responsável pelo Maio Amarelo, eu acho que ele foi muito feliz nessa escolha. Muito feliz. Inclusive, o Maio Amarelo está aí com você, não é? Isso, o Maio Amarelo tem esse símbolozinho do laço, né? O laço que é comum a vários outros movimentos, né? Como o Outubro Rosa, Novembro Azul, o próprio, acho que tem Maio Laranja, que já tem uma outra. E, enfim, cada mês ele é dedicado ali a uma pauta, e as pessoas até perguntam, mas a necessidade qual a importância de ter um mês? Eu acho que só em você ter o mês inteiro já é muito, já tem uma relevância grande, já dá oportunidade para mais debates. E eu dizia noutra conversa o seguinte, que o Maio Amarelo talvez ele seja mais bem sucedido do que outros movimentos que já se buscou implementar,
pelo fato de ser uma iniciativa da sociedade civil. O Maio Amarelo, ele foi idealizado por uma instituição não governamental aqui do Brasil, chamada Observatório Nacional de Segurança Viária. E depois ele se tornou, após 12 anos, ele se tornou um movimento, como você mesma colocou no início, é um movimento mundial. Então, hoje ele está no mundo todo, tem inúmeros países, a maioria dos países abraçaram e desenvolvem ações durante esse período. A gente tem também uma semana, que aí é a chamada data oficial, que nós temos uma Semana Nacional de Trânsito, né, que é em setembro. Mas o Maio Amarelo ele tem muito mais visibilidade, tem muito mais alcance, e eu quero acreditar que é em razão de ser uma iniciativa da sociedade, que ele acaba ganhando mais força do que aquela coisa criada pelo poder público, né? Que o Sim. poder público, muitas vezes, as pessoas já se distanciam pelo só fato de ser o poder público que está promovendo, né? Então, quando é a É. própria sociedade que cria, que abraça, que desenvolve, eu acho que acaba tendo um alcance muito maior. Tem um sentimento de apropriação, não é, Isso, Luiz? isso. É. É diferente. O poder público faz para nós. E quando parte da gente, é da gente. Ele já Perfeito. nasce sendo nosso. Perfeito. Interessante que o movimento ele começou ali em 2014, que no Ceará eu fui, modéstia à parte, talvez a primeira pessoa a abraçar, a falar, a divulgar. E aí eu me tornei, durante os 5 primeiros anos, o coordenador, né? O articulador do movimento aqui no Ceará. E a proporção que ele vai se tornando ali alguma coisa mais chapa branca, mais oficial, algumas pessoas vão até vão se distanciando quando as instituições públicas elas vão se apropriando e agora tem que ser o Detran que vai fazer, e aí muita gente já começa até a se afastar. Começa a se afastar. Mas é um movimento que ele tem um alcance assim muito grande, tem uma importância muito grande no nosso calendário hoje. As ações, elas eu lembro que em 2015 eu comecei ali uma iniciativa, eu ainda estava como articulador do movimento, e aí eu me propus um desafio. Assim, eu vou pegar 10 municípios aqui e vou formar multiplicadores da educação para o trânsito. E aí eu fiz lá o material de divulgação e soltei. E aí a ideia era 30 pessoas em cada município, e no final formar 300 pessoas. E no final, quando a gente concluiu o mês, eu tinha formado mais de 1.000. Porque só no Nossa. município como Juazeiro do Norte, eles colocaram mais de 100 pessoas no auditório para a gente fazer esse trabalho. Então, o alcance acabou sendo uma coisa assim fantástica, até inesperado para mim. Saiu Fu- até uma reportagem na época no Diário do Nordeste, meia página, enfatizando, mais de 1.000 multiplicadores foram formados e tal. Depois eu dei esse projeto para o Detran, e o Detran acabou reproduzindo lá a formação dos multiplicadores. Eu dei aula em algumas dessas formações já feitas pelo Detran. Eu acho que é o caminho, essa ideia de você envolver as instituições de ensino. A minha ideia, quando eu fiz em 2015, que teve esse resultado dos mais de 1.000 multiplicadores, qual era o público? Pessoas que efetivamente trabalhassem na educação, núcleo gestor ali, alguns representantes da escola, para que pudessem efetivamente multiplicar. Não só pessoas em busca de mais um certificado, mas que a própria escola ela fizesse essa seleção ali, que conversasse. Você tem interesse em participar disso aqui e, posteriormente, atuar como um multiplicador? Porque a capacitação ela também ofertava um certificado, mas que as pessoas não participem única e exclusivamente pelo certificado, mas pelo processo de identificação mesmo, né? Sim. Essa é a nossa principal característica aqui no Conversas Acadêmicas. Trazer informação, trazer esclarecimento de uma forma franca, de uma forma direta para você, rompendo todas as barreiras possíveis. Então, quando houve a possibilidade do Luiz Carlos comparecer aqui e compartilhar todo o conhecimento dele, foi exatamente pensando no melhor para você, pensando no melhor para a sua mobilidade, para você conhecer os seus direitos e pensar na segurança do trânsito, porque, enfim,
Todos nós somos protagonistas desse cenário. Luiz Carlos, por gentileza, suas últimas palavras, suas considerações, suas últimas palavras dessa vez, viu? Eu deixo isso bem claro. Ao dizer da satisfação de participar desse momento e parabenizar a FADAT pela iniciativa do podcast, não o podcast do qual eu estou participando hoje, mas a iniciativa do podcast em si, né, nesses termos, nesse tom de conversa, essa coisa mais informal. Acredito que tem muitos assuntos, né, que podem ser abordados num programa com esse formato. O trânsito é só mais um assunto, mas é um assunto que ele realmente tem essas características que a gente procurou abordar aqui. Fazer aqui uma ressalva, que eu passei o tempo todo falando aqui, fazendo essa questão da terminologia, né? Porque eu uso muito o termo sinistro, Sim. em substituição ao termo acidente. Quando eu falo acidente, eu até coloco que é entre aspas. Só para dizer que isso não é um preciosismo, porque pode parecer. Então, só para deixar claro, por que eu utilizo o termo sinistro? Porque a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela estabeleceu uma norma sugerindo a adoção desse termo sinistro em substituição ao termo acidente. Isso tem uma lógica? Tem uma lógica. Qual é a lógica? É que ao longo dos tempos, o termo acidente, ele passou a ser meio que deturpado o seu significado. Então a gente adota, quando se fala hoje em acidente, você já tem uma ideia ali, é como se fosse uma desculpa por antecipação. Quando você faz alguma coisa de forma inadvertida, involuntária, mas que você não teria como evitar, você diz, foi acidente, tal, foi acidente, desculpa, foi só um acidente. E a BNT ela sugere esse termo sinistro na perspectiva de que a maioria desses eventos, eles, na verdade, eles são evitáveis. Eles são evitáveis. Então, o sinistro de trânsito, ou o acidente, como as pessoas ainda mencionam costumeiramente, no mais das vezes, ele é um fato evitável. Né? Ele é um fato evitável. Luiz Carlos, muito obrigada. Espero que você tenha se sentido acolhido, bem recebido, porque essa que é a nossa natureza, são os nossos cuidados. Todo mundo sempre é muito bem-vindo, principalmente quem vem para agregar conhecimento. Agradecemos também a sua presença, a sua audiência. Você está aí dirigindo, ouvindo, conectado, está sentadinho, está no seu lazer, onde quer que esteja. Compartilhe essa informação. Transmita ao máximo possível de pessoas. São informações importantíssimas, inclusive podem salvar vidas. Um forte abraço a todos.